Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos do canal Meu Caderno de Exatas, né? E aí dando continuidade à resolução, né, referente aí aos cálculos de dilatação térmica, né? Na verdade a gente está fazendo análise de encontro, né, quando duas barras com comprimentos próximos, né, mas obviamente diferentes, vão atingir o mesmo comprimento, levando em consideração que elas possuem coeficiente de dilatação térmica diferentes, né? E aí no último vídeo eu expliquei qual seria a lógica, e nesse vídeo aqui a gente vai montar essa relação da função, né? A função que a gente vai utilizar é a função, a lógica da função, né, idêntica à função horária, né? Ou seja, é muito comum na área física fazer essa função horária para saber o instante em que um objeto A encontra um objeto B, né? Muito comum com veículos, né? Um veículo que parte, exemplo, a 200 metros de distância de um outro veículo, um veículo A parte 200 metros de distância de um veículo B, só que o veículo B ele tem uma aceleração maior, né, uma velocidade maior do que o veículo A, né? E aí se faz o cálculo para saber em qual quilômetro, né, em quanto tempo se vai ultrapassar. É a mesma lógica que a gente vai fazer aqui, né? Então aqui a gente vai organizar essa sequência, tá bom? Para quem não viu os últimos vídeos, é importante ver para saber toda a sequência que a gente já montou, tá bom? A função ela é basicamente a seguinte, né? A função horária, né? SA ela vai ser igual a SB. Nesse caso aí é a relação da função horária dos elementos A e B. Nesse caso o elemento A ele é o elemento onde a gente normalmente monta, né, o elemento que está atrás, né, ou seja, aquele elemento que tem uma maior aceleração, mas ele está atrás ali do elemento B. Né? E aí nesse caso, para a montagem dessa função, a gente tem basicamente o seguinte, né? A velocidade de A multiplicada pelo tempo. Só que aí no caso, o que é que acontece? A gente não está falando de aceleração em tempo. A gente está falando do aceleração, nesse caso é o fator referente ao coeficiente de dilatação, ou seja, a cada grau Celsius você vai ter o avanço referente ao coeficiente de dilatação. Basicamente é o seguinte, vou fazer um exemplo aqui. A cada grau, que é exemplo, vamos supor que essa barra aqui ela tem um comprimento x. O que é que vai acontecer? A cada aumento de temperatura por grau Celsius, né, ou seja, cada grau aumentado, ela vai ter, né, um avanço. Né, um avanço ali específico, esse avanço ligado diretamente ao que? Ao coeficiente de dilatação, né, ao alfa. Né? Então, o coeficiente de dilatação é que vai ser o elemento proporcional para que venha se ter essa análise de variação. Né? Então, nesse caso aí, vamos montar aqui, a gente vai ficar com a relação no que diz respeito ao instante inicial, né? Isso aí é importantíssimo, né? Que é o instante aí onde os pontos eles vão ficar. E aí tem um detalhe, você diz, poxa, mas são barras, que ponto é que a gente vai considerar? Né? A gente vai considerar o seguinte, vamos supor aqui uma barra, vou colocar aqui de azul, a barra, vou até voltar aqui mais para cima, só para a gente ver um detalhe aqui, que é o seguinte, a barra 1, ela é maior, naturalmente, do que a barra 2. Quando eu digo naturalmente, é que ela, na condição do exercício, ela já está maior. A barra 1, ela possui 100 milímetros e 2 milésimos. A barra 2, ela é a menor. Beleza, então, o que é que vai acontecer? Se a barra 1, ela é maior, né, vou colocar aqui um comprimento aqui específico, a gente vai considerar que essas duas barras, elas estão alinhadas por uma das faces. Por exemplo, vamos supor que a face alinhada seja essa aqui à esquerda. Então, essa face aqui, né, é um ponto, é o ponto de alinhamento delas duas. Opa, diminuir aqui o zoom. Espera aí, ficou ruim aqui. Então, vamos supor que esse ponto aqui, né, esse aqui que eu vou marcar de verde, ele seja o ponto de referência ali das duas barras. Só que esse ponto de referência, ele é um ponto nulo, ele serve para a gente no que diz respeito à lógica. Então, basicamente, o ponto que vai nos interessar é esse aqui, vou marcar ele de rosa. É esse aqui, que é o seguinte, a diferença, né, da face referente à barra 2, né, a barra 2, que está mais curta, em relação à barra 1. Que eu já tinha explicado até no outro vídeo. Então, essa diferença aqui é que
vai ser importante para a gente. Então, esse ponto aqui rosa, ele vai ser um ponto considerado como um ponto zero, né? E esse outro ponto aqui, ele vai ser a diferença, né? De acordo com o que está mesmo lá na distância da barra, né? Então, essa distância é que vai ser importante. Então, quando a gente fala aqui do elemento SA, a gente vai considerar o mais curto, ou seja, a barra. Então, esse elemento SA, ele vai estar partindo do ponto zero. O SB, ele vai estar partindo do ponto já com deslocamento, que é a diferença da distância ali da face da barra, tomando como base esse alinhamento aqui, né? Então, a distância que vai nos interessar é essa aqui, a diferença de uma para outra, né? Então, essa diferença aqui ela vai ficar alocada referente aqui ao SB, né? E o ponto zero referente aqui ao SA, beleza? Bom, então vamos lá, como é que vai ficar aí a montagem final? Como aqui vai ser, né? Eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor para a gente fazer a equação. Como vai ser o ponto zero, é como se a gente tivesse o ponto zero, mais a velocidade, entre aspas, que nesse caso aí vai ser o coeficiente de dilatação da barra B, da barra 2, e o coeficiente de dilatação é esse aqui. Vou copiar ele, vou colocar ele aqui embaixo, né? E aí, no caso, seria mais a relação do tempo, né? Seria a relação do tempo. Só que nesse caso, o que a gente vai estar querendo descobrir é o que? É o grau Celsius. Vou colocar aqui C, né? Vou colocar assim, vou botar grau Celsius. Acho que você vai ficar, talvez... Eu vou estar aqui multiplicando só para ficar com a evidência, né? Para ficar com a evidência. Então, esses dois elementos aqui estão juntos. E aí, no caso, fazendo a igualdade em relação à barra 1, o que é que vai acontecer? Esse zero que a gente colocou aqui referente à barra 2, ele aqui já não vai ser zero. Ele vai ser a diferença de uma para outra, né? E a gente fez até aqui a subtração. Tá aqui, ó, já tem aqui o dado. A barra 1 ela tem 100 milímetros e 2 milésimos. A barra 2 tem 99 milímetros e 880 milésimos de milímetro, dá uma diferença de 0,122, ou seja, 122 milésimos de milímetro, né? Então aqui vai ser 0,122, que seria esse ponto, né? Vou colocar aqui somado, mais o coeficiente de dilatação dessa barra 1, o coeficiente de dilatação dela é o 1,8, né, vezes 10 elevado a menos 5, né? Então vou colocar aqui. Multiplicado ali pelo grau Celsius, né? Que seria o T, né? Seria o T referente ali à função horária. Beleza, né? Então aí a gente já vai para o cálculo em si. O que é que acontece? Deixa eu tirar esse negrito aqui que está estranho. Pronto. Então aqui na sequência da resolução, o que é que acontece? Esse zero vai sumir, né? Porque não vai ter importância aí para o cálculo. Vou colocar aqui abaixo 26. Né, multiplicado ali pelo grau Celsius. Eu vou colocar aqui sim, vou colocar assim. Nesse caso aí, o 0,122 vai ficar desse lado mesmo, né, mais o 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, né, vou deixar aqui junto aqui com o grau Celsius. Aí o que é que vai acontecer? Esse daqui que tem letra, né, que é o C, entre aspas, ele vai para o outro lado, né? Então aqui a gente vai ter, colocar aqui, copiar aqui, colar, copiar aqui, colar. Então esse aqui ele vai subtrair desse aqui, que ele está positivo desse lado, ele vai passar negativo, ele vai ficar assim. E aí no caso aqui o 0,122, né? Até colocar aqui a unidade, que está aqui em milésimo de milímetro, porque isso aqui no final, para a gente vai precisar converter, né, quando fizer o cálculo final. Então, basicamente, a gente vai ter essa subtração aqui, né, dá uma diferença de 8, né? Então, já vou colocar aqui embaixo a resposta. Vai dar 0,1, 2, 3, 4 zeros, 5 zeros, né? 8. No caso aí, multiplicado aí pela relação do grau Celsius, igual a 0,122 milímetros. E aí o que acontece para a gente descobrir aqui o grau Celsius vai ser igual a 0,122, né, milímetros. Deixa eu colocar aqui
dividido por esse valor aqui, 0,3458. Né? Então só é fazer essa divisão aí. Deixa eu dividir aqui, 0,122 dividido por 8, né? Vezes 10 elevado a menos 6 agora, né? 8. Pronto. O valor aqui, vou colocar aqui, o grau Celsius, entre aspas, né? Que eu vou explicar o porquê, ele está dando 15.250, né? Só que aí o que acontece, para você fazer a conversão, você deve dividir esse valor por 100 para pegar o valor correto, né, por causa da unidade que a gente está utilizando ali no milímetro. Então aí vai dar 152,5 graus. Graus Celsius aqui, né, já. Aqui, pronto. Então essa temperatura aqui, teoricamente, é a temperatura de equilíbrio das duas barras, partindo do jeito como está, com base nessa diferença. Então, quando as duas barras atingirem 152,5 graus Celsius, teoricamente elas vão estar ali com o mesmo comprimento, né? Então esse é o cálculo, né? Vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo vamos tirar a prova real, né? Verificar aí se bate mesmo o cálculo ou não, né? Se vai ter alguma diferença, enfim, tá bom? Então aguardo vocês aí no próximo vídeo para a gente confirmar. Valeu!